Inicie a sua execução com um barroco Max Color na cor escolhida para tecer as flores. Aqui nós iniciamos com o círculo mágico, então você vai dar uma e duas voltas ao redor do seu dedo, de forma que você obterá um arco como este. Nós vamos iniciar com o cordão de correntes. Então, minha gente, nós faremos aqui uma continuidade de 5 correntes, passando a primeira laçada e travando, e agora é que eu começo. Então, veja, olhem, 1, 2, 3, 4 e 5. Laçamos, voltamos a pegar direitinho aqui na base o círculo mágico e você vai fazer um ponto alto ao redor deste círculo. Então, aqui você vê o meu primeiro ponto alto. Vamos fazer 2 correntes de intercalamento e novamente nós vamos fazer ponto alto. Nós precisamos tecer desta forma por 8 vezes. Eu preciso de 8 espaços, vamos alargar aqui, como este. Então, são 8 arquinhos. Eu tenho aqui, olha, 1 e 2. Eu preciso de 8, tecerei mais 6. Minha gente, vou tecer aqui a minha continuidade toda e eu volto ao final para continuar com vocês. Uma vez tendo chego então ao final, nós precisaremos localizar a terceira corrente. Então, aqui, passaremos a agulha e puxaremos uma alça, uma laçada e faremos o ponto baixíssimo. Pessoal, só uma dica. Como nós estamos trabalhando com um círculo mágico, deixe este pedacinho de fio sobrando, porque nós vamos fechar o círculo de forma que ele fique bem unido, tá? Então, vamos manter assim agora, mas daqui a pouquinho a gente já vai poder realizar este processo e fechar. Nós fazemos uma corrente e agora nós trabalhamos sempre os arcos. Então, todas aquelas 2 correntes de espaçamento virarão pétalas. Passo ao redor deste espaço, eu faço um ponto baixo. Eu laço e ao redor do espaço eu vou fazer um meio ponto. Laço novamente, ao redor do mesmo espaço. Eu faço o que é aqui o meu primeiro ponto alto. Mais uma vez eu laço e eu faço no mesmo espaço o meu segundo ponto alto. Mais uma vez laçando no mesmo espaço, nós vamos fazer o terceiro ponto alto. Lace no mesmo espaço, você fará o seu meio ponto alto. E para encerrar, no mesmo espaço, faça ponto baixo. Aqui, minha gente, nós temos uma pétala. Devemos repetir este processo a carreira inteira. Então, eu vou tecer aqui todas as minhas pétalas desta carreira e volto ao final para continuar com vocês. Encerramos a carreira passando a agulha no nosso primeiro ponto baixo, puxando uma laçada e arrematando, sempre o ponto baixíssimo. Vou alargar aqui porque eu gostaria que você observasse a seguinte situação. O miolinho, ele permanece aberto. Neste momento, já é possível fecharmos o miolinho e não corrermos o risco de, durante a execução, a gente está manuseando a flor, este fio acabar vindo aqui para dentro e se perder o círculo mágico. Então, a gente pega aqui no avesso o fio, segura firme aqui para que você tenha a noção do quanto você está pressionando, apertando e puxe para fora este fio, porque nós demos 2 voltas, então tem fio lá dentro, a gente puxa. Uma vez que você puxou tudo, você verá que o seu miolinho, olha lá, ó, fica fechado. Se você preferir o miolinho um pouco mais aberto, tudo bem, é só puxar menos, tá? Não tem problema nenhum. Bem, próxima carreira é feita com as grades que vão receber as pétalas na próxima carreira ainda. Então, minha gente, nós começamos com uma corrente, laçamos e nesta carreira, ao redor destes pontos, nós vamos
puxar novos pontos altos. Então, tendo uma laçada, você vai deixar a sua agulha aqui atrás, veja aqui, ó, tá vendo onde ela está? Deste lado, você vem para frente, volta para trás pelo outro lado e puxa a laçada aqui, ó. Olha aqui eu trazendo a laçada, olha. Olha aqui a laçada vindo. Perceberam? Puxa a laçada para fora. Uma vez que você esteja com as 3 alças na agulha, você vai laçar, vai arrematar 2 pontos, vai laçar e vai arrematar 2 pontos. Faça 4 correntes, então 1, 2, 3 e 4. Lace novamente, mais uma vez, só que agora no ponto do lado. Você vem para frente e você volta lá para trás. Puxa a sua alça para fora, laça e novamente você vai de 2 em 2 pontos, arrematando porque é o ponto alto. Faça 1, 2, 3 e 4 correntes e reinicie o processo no próximo ponto. Minha gente, é assim ao redor desta carreira inteira. Encerre a sua carreira localizando aquela primeira corrente no início, puxando a laçada e arrematando é o ponto baixíssimo. Todos os arcos já estão prontos, aguardando as novas pétalas. Faça uma corrente para iniciar esta carreira e no primeiro arco, vamos iniciar com o ponto baixo. Laçamos e no mesmo arco, tá, gente? Meio ponto. Na carreira anterior, a sequência de pontos altos era de 3, agora são 4. Então, vamos lá. O primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e agora o quarto e último ponto alto desta pétala. Laço, faço o meio ponto da mesma pétala e encerro com o ponto baixo. Vamos alargar aqui, veja só, nossa pétala está completa. Vamos fazer desta forma o contorno inteiro. Ao final desta carreira, mais uma vez nós vamos passar a agulha no primeiro ponto baixo e com um ponto baixíssimo vamos encerrar esta carreira. Faça uma corrente, dê uma laçada e nós voltaremos a tecer os pontos altos pegando aqui por trás do ponto da carreira anterior. Mas, como nós estamos falando em carreira anterior, deixa eu alargar e te mostrar a seguinte situação. Anteriormente, nós só tínhamos esta carreira com pontos altos, então não havia muito o que procurar, porque era a única que nós tínhamos. Mas agora, nós temos esta carreira e nós temos esta carreira, porque nós já estamos na segunda carreira de pétalas. Tudo bem, minha gente? O ponto alto que você buscará para fazer a nova carreira com os arcos das pétalas, gente, agora é esta, tá? Cuidado para não se enganar e vir aqui embaixo. Esta daqui já usamos, agora é a vez desta daqui. Então, deixa eu voltar aqui, vamos ajustar o fio e olha aqui a situação, ó. Dou a laçada e vou pegar este ponto aqui, tá? Então, ó, por trás, venho aqui pra frente, volto pra trás, vou puxar a laçada e vou trazer aqui pra fora. Olha eu aqui trazendo ela. Vou laçar e vou arrematar 2 pontos, então aqui, não arrematei, peraí. Aqui, ok. E mais uma vez, 2 pontos, aqui. O espaçamento de correntes aumentou, então você vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Lace novamente, vamos para o próximo ponto. Então, olha aqui ele, ó, tá vendo aqui? É esse daqui que eu vou trabalhar, ó. Dou a volta, puxo a laçada, olha aqui a situação, ó, lá tá ela. Tô com as 3 alças, né? Aqui, ó, arremato 2 e aqui
arremato 2. Novamente, 5 pontos. Então, uma corrente, 2, 3, 4 e 5. E mais uma vez eu vou para o próximo ponto para fazer o ponto alto da mesma forma. Pessoal, vamos tecer desta forma o contorno todo. Volto para encerrar com vocês esta carreira e iniciar a próxima. Encerramos a carreira mais uma vez com o ponto baixíssimo, pegando então no primeiro ponto que a gente teceu e arrematando. Faça uma corrente para iniciar esta carreira e ao redor do primeiro arco nós vamos tecer um ponto baixo, um meio ponto, uma continuidade de 6 pontos altos. Então veja aqui, olha, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, quinto e agora o sexto ponto alto. Laço de novo, faço o meu meio ponto alto e encerro a pétala com ponto baixo. Alargando, observem que agora a nossa pétala tomou ainda uma proporção maior, perceberam? Vamos fazer desta forma a carreira toda. Mais uma vez, tendo chego ao final, vamos encerrar passando a agulha no primeiro ponto baixo, puxando uma laçada e aqui arrematando. Olha aqui a situação. Aqui nós vamos cortar o nosso fio, então, aqui, vamos cortar o fio. E aqui, minha gente, nós vamos puxar este fio, ó, esta alça, a gente puxa assim pra fora. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? E aí a gente faz um vai e vem aqui, olha, com o fio, para depois nós fazermos o acabamento definitivo. Bom, primeira etapa, que é a flor, já está tecida. Agora nós vamos fazer a primeira carreira de folhagens, que é a responsável por transformar o que agora está redondo em quadrado. Agora, nós vamos utilizar o Barroco Multicolor Brilho para fazer a primeira carreira de folhagens que transforma a nossa flor em um quadrado. Por enquanto, nós temos aqui um formato redondo, tá bom? Escolha qualquer uma das pétalas, porque todas as pétalas serão usadas. Eu vou tirar o ponto da agulha. Você vai passar a agulha pelo ponto central da sua pétala. Então, aqui, pegando as duas alças, tá, gente? Nós vamos pegar este ponto que está com o Barroco Multicolor Brilho e vamos trazer aqui pra dentro. Veja a situação, ó. Com uma nova laçada, você vai prender aqui a execução. Faça um ponto baixo neste mesmo ponto de base. Então, aqui, ponto baixo. Precisamos de 7 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lace e você vai para a próxima pétala. No mesmo ponto central, todos os pontos são feitos no ponto central. Você vai passar a agulha e você vai fazer um ponto alto. No mesmo ponto, gente, eu preciso de mais 4. Então, você vai acompanhar aqui, olha, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Deixa eu ver, 4. Precisamos de mais um porque são 5 no total. Aqui, pronto. O quinto ponto alto. Você vai alargar, volta aqui no início, pegue o seu primeiro ponto, puxe esta alça que está alargada, ajusta aqui, ó, traz aqui por dentro do primeiro e você terá feito um ponto pipoca. Lace e trave o seu ponto pipoca porque ele está solto até então.
Faça uma corrente de espaçamento, lace e olhe só, é no mesmo espaço, tá? Novamente, nós vamos fazer um ponto pipoca. Na verdade, eu preciso de 3 pontos pipocas intercalados por uma corrente no mesmo ponto de base. Aqui você acompanha a execução do que é o meu segundo ponto pipoca. Ó, estou com 3 pontos altos, né? Então, aqui o quarto. E agora o quinto. Alarga, volta aqui no início, pega o ponto inicial, a alça e ajusta, traz por dentro da primeira e trava aqui, olha, com um ponto para ficar bem fechadinho. Mais uma corrente de espaçamento e aí a gente vai para o nosso último, né, ponto pipoca. Então, aqui a gente faz, veja só, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, terceiro, tudo no mesmo ponto, tá, gente? Agora, veja, o quarto. E agora, o quinto ponto alto. Aqui. Aqui. E agora sim. Mais uma vez, a gente vai alargar. Vamos pegar o primeiro ponto, passar aqui nesta alça e ajustar. E vamos trazer aqui, ó, por dentro para travar. Trave. Agora, preciso de 7 correntes. Então, aqui, 1, 2, vamos puxar mais o fio. 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos para a próxima pétala e no meio passamos a agulha e fazemos o ponto baixo. Mais uma vez 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, porque na próxima pétala, no ponto central, a gente vai começar novamente a fazer o ponto pipoca. Então, são 3, né? 3 pontos pipocas intercalados por uma corrente em cada um. Aqui, deixa eu alargar para te mostrar, nós já estamos delimitando as extremidades. Então, essas 3 folhinhas feitas em ponto pipoca são as extremidades, percebe? Então, aqui eu tenho uma extremidade, já comecei aqui a segunda, terei outra aqui e aqui embaixo. Percebeu? Vamos fazer o contorno todo? Volto ao final para continuar com vocês. E, minha gente, agora eu vou começando a gostar da coisa, viu? Fica muito bonita e até as cores combinam bem. Olha, estando então com a minha última corrente, nós vamos passar a agulha no primeiro ponto baixo e com um ponto baixíssimo, veja a situação, ó, a gente vai aqui arrematar. Bom, agora nós precisamos cortar o fio e nós vamos então fazer a nossa primeira carreira com o Barroco Max Color. Não é mais brilho agora, tá? Depois é que a gente volta com o Multicolor Brilho. Vou aqui então fazer meu arremate e volto aqui pra gente continuar a execução juntas. Estando já com um ponto do Barroco Max Color na agulha, você vai precisar escolher qual das extremidades que você vai iniciar a primeira carreira com o Max Color. Então, aqui eu vou iniciar nesta extremidade, utilizando este intervalo aqui, tá joia? Então, aqui, minha gente, eu passo a agulha no espaço, é na extremidade mesmo, tá? Então, no espaço da extremidade, eu vou fazer aqui um ponto baixo para prender o meu ponto na execução, tá? Faça 1 e 2 correntes, lace e no mesmo intervalo você vai fazer um ponto alto. Então, aqui você acompanha o ponto alto. Lace de novo e faça o segundo ponto alto. Como você já tem um ponto baixo e 2 correntes no início, você tem o que é a altura de um ponto alto. Então, quem olha assim,
vai te dizer que são 3 pontos altos. E realmente, esta carreira e a próxima é trabalhada com bloquinhos com 3 pontos altos. Tá joia? Faça uma corrente de intervalo, lace novamente, e neste arco aqui de 7 correntes, nós vamos trabalhar 2 bloquinhos com 3 pontos altos intercalados por uma corrente. Então aqui você vai acompanhar o meu primeiro ponto alto, que é do meu primeiro bloco, o segundo e agora o terceiro. Faço uma corrente e eu inicio o ponto alto no mesmo intervalo, ainda nas 7 correntes. Então, veja aqui a situação, ó. O primeiro ponto alto, só que agora é do segundo bloco. O segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto. Faço uma corrente, alargo aqui para você ver e olha, estou desta forma agora. Vou repetir estes 2 blocos de 3 pontos altos intercalados por uma corrente deste lado. Tendo sempre uma corrente de espaçamento entre um bloco e outro, eu vou laçar e eu vou trabalhar este primeiro espaço entre um pipoque e outro. Então, é um bloco de 3 que a gente vai fazer. Então, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto. Você vai fazer agora 3 correntes, então 1, 2 e 3. Laço e na próxima intervalo entre um pipoque e outro, lá vamos nós tecer 3 pontos altos. O primeiro, aqui o segundo e agora o terceiro. Volto ao intercalamento de uma corrente, porque eu estou no arco de 7 correntes. Então, eu faço 2 continuidades de 3 pontos altos intercaladas de uma corrente, porque são os bloquinhos de pontos altos que eu preciso aqui nesta lateral. Deixa eu alargar para te mostrar. Olha aqui a situação, ó. Então, quando você chega na extremidade, você separa os 2 bloquinhos por 3 correntes. E quando você está na lateral, os bloquinhos são separados por uma corrente. Percebeu? Vamos repetir, então, este processo em todas as laterais. Eu volto aqui quando eu tiver todas prontas e inicio a próxima carreira com vocês. Encerre a carreira fazendo uma corrente, lace, e lá naquela sua segunda corrente você vai passar a agulha e você vai fazer um meio ponto alto. Não encerramos com as 3 correntes, tá bom? Uma corrente e o meio ponto na sua segunda corrente lá no início de tudo. Vamos alargar e vamos ver qual é a nossa resposta por enquanto. Então, olha lá, é assim que a gente está neste momento. Pessoal, esta próxima carreira é muito mais tranquila de ser feita, porque as marcações aonde vão os novos bloquinhos com 3 pontos altos já estão feitas, então é muito fácil seguir. Então você vai fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes e lace. Aqui neste intervalo você fará mais 2 pontos altos. Então, o primeiro e aqui, minha gente, o segundo. Então, tenho que seriam 3, tá? Faça uma corrente, lace, e no intervalo entre um bloco e outro, então tem uma corrente, você vai fazer um novo bloco. Então, o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Uma corrente, lace, próximo intervalo, novamente bloquinho de pontos altos. O primeiro, segundo e terceiro. Corrente, lace, próximo intervalo. Novamente, primeiro, segundo, terceiro ponto alto. Corrente, laça, vai para o próximo intervalo. Novamente, primeiro, segundo e terceiro ponto alto.
corrente. Vamos novamente para o próximo intervalo, aonde tecemos 3 pontos altos. Então, aqui você já vê o segundo e agora você vê o terceiro. Corrente, lace, estou na extremidade. Toda extremidade é feita com 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Ou melhor, toda extremidade não. Todas, com exceção da última, aonde a gente encerra com uma corrente e meio ponto, né? Então, aqui vamos fazer o nosso bloco. Então, primeiro, agora o segundo e agora o terceiro ponto alto. Vou fazer as 3 correntes e novamente aqui, olha, o primeiro é no mesmo, tá? No mesmo intervalo. O segundo e agora o terceiro ponto alto. Faço corrente, laço e ó, vou fazer aqui esse bloco só para que a gente possa ter uma noção de aonde estamos. Deixa eu fazer aqui então o meu terceiro ponto alto e eu vou fazer a corrente e vou alargar. Agora a gente consegue ver bem, peraí. Olha aqui a situação, ó. Então, eu comecei aqui, fiz todos os bloquinhos nos intervalos da carreira anterior. E olha a extremidade como fica certinha, ó. Fica bonita, né, gente? Aonde eu tenho 2 bloquinhos com 3 correntes. Gente, carreira inteira desta forma. Tendo mais uma vez, chego ao final, vamos laçar, segunda corrente, vamos fazer o meio ponto alto. Minha gente, a segunda carreira com o Max Color é a última carreira também dele, ok? Então agora eu vou preparar aqui porque nós vamos voltar com o Multicolor Brilho. Estando com o Multicolor Brilho na agulha, em qualquer ponto, tá, gente? Não tem um ponto correto para iniciar. Eu vou escolher então este bloquinho aqui. Nós vamos trabalhar pontos baixos ao redor de todo o quadradinho. Então, aqui você me vê puxando a laçada e aqui fazendo o meu primeiro ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar ponto baixo. Mais uma vez, é ponto alto, então eu trabalho ponto baixo. Nós só trabalhamos pontos baixos sobre os pontos altos. Então, perceba que eu tenho 3 pontos altos, eu fiz 3 pontos baixos. Venho para o próximo ponto alto e vou trabalhar ponto baixo. E assim, sucessivamente. Ao chegar na extremidade, tenho 3 correntes. Eu trabalho um ponto baixo, faço 1, 2 e 3 correntes, passo a agulha na primeira, puxo uma laçada e arremato, tenho um ponto picô e faço no mesmo arco. Eu faço mais um ponto baixo. Então, em extremidade, nós tecemos ponto baixo, ponto picô e ponto baixo. E volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto que eu tiver à minha frente. Facinho, né? Então, vamos fazer o seguinte, contorno todo desta forma e aí eu volto para fazer o arremate com vocês, porque, na verdade, o square se encerra neste ponto. Encerramos a execução passando a agulha no primeiro ponto baixo, puxando a laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Minha gente, para nós podermos fazer esta execução, nós precisamos, no mínimo, de 4 quadradinhos como este. Neste momento, eu tenho aqui, veja só, 3. Então, eu vou tecer mais um e eu volto para continuar a execução com vocês. Estando com 2 squares já prontos, nós já podemos falar sobre a costura. Minha gente, a união deles é feita nesta execução com a agulha de tapeceiro, aonde nós vamos utilizar aqui, aonde nós temos a última carreira feita com o Barroco Multicolor Brilho, a nossa costura. A costura também é feita com este fio, então nós vamos aqui posicionar os 2 quadradinhos de forma que nós tenhamos ponta com ponta em cada uma das extremidades. Vamos trazer a nossa imagem um pouco mais para perto para que nós consigamos ver bem os pontos. Acho que assim a gente já tem
uma visão interessante. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais. Olha aqui, ó, como ficou bom isso, né? Olha lá. E aí, estando já com a agulha de tapeceiro, então olhem ela aqui, né? A gente tem uma, ó, né? Com o fio já posto nela, nós vamos trabalhar a costura dos dois lados. A costura é feita deste lado e depois destes lados igualmente, tá? Todas as costuras são feitas da mesma forma. Deixa eu colocar o fio mais pra cá. Olha só como é que a gente faz, ó. Nós vamos pegar um ponto deste lado, olha aqui. Passamos o fio. Pegamos o mesmo ponto no outro quadradinho. Então, aqui, ó. E passamos o fio. Perceba que eu sempre pego de baixo para cima. Então, vou trazer aqui o fio. Olha lá. Tá? Voltamos para o outro lado e pegamos o ponto a seguir. Aqui. A mesma coisa deste lado, de baixo para cima. Do outro lado, sempre cruzando e sempre pegando de baixo para cima. E deste lado. Deixe-me ver se eu consigo trazer a imagem para vocês de tal forma que vocês consigam ver a costura propriamente dita. Vamos ver aqui. Vamos trazer um pouquinho mais. Aqui. Mais para lá, meu amigo. Pra gente poder ver isso daqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Olha lá, ó. Conseguem ver a costura? Tô até tirando aqui. Olha lá, ó. Tá vendo o fio aqui? Então, na verdade, conforme a gente for costurando, ó. Tô juntando porque aqui eu ainda não travei, né? Aqui, conforme nós formos costurando, a costura vai sumir, tá? Minha gente, nós temos que costurar desta forma, desta ponta até a outra. Como a execução pede pelo menos 4, então eu farei isso com 4 quadradinhos, ok? Depois que eu tiver os 4 já costurados desta forma, aí eu volto aqui porque nós vamos dar continuidade à nossa execução. Agora que nós temos todos os squares, aqui no caso foram 4 unidos, você reparará que no centro você terá os picôs, vejam só, assim, erguidos. É desta forma que deverá ficar, ok, minha gente? Agora, nós vamos trabalhar o que é o contorno da peça, o que é o acabamento. O acabamento, minha gente, deverá ser feito com o barroco multicolor brilho, que é o fio que foi utilizado na última carreira de cada square. E se eu quiser fazer, por exemplo, com o Max Color, tudo bem, você pode também tecer desta forma. Porém, a ideia é acentuar o brilho da peça na extremidade e nestes pontos, vejam só, de união e nas folhagens. Então, assim, é um meio termo para termos o brilho. Bem, tendo já aqui um ponto, então deixe-me colocar o ponto aqui na agulha. Nós vamos começar o que é a nossa última carreira da execução em uma das extremidades, não importa qual será, você pode escolher tranquilamente. Toda extremidade terá um ponto baixo, um leque que é feito na parte de trás do picô e outro ponto baixo. Todos os demais pontos recebem o leque no intervalo de um conjunto de 3 pontos altos e outro, percebe? Então, assim, a alternância que há aqui, haverá aqui também, somente a extremidade que recebe 3 pontos. Então, no ponto baixo da extremidade, eu vou aqui colocar um novo ponto baixo. Então, olha aqui,
A situação aqui se formando. Eu vou laçar e, minha gente, é atrás do picô. Então, você terá que localizar aqui atrás. Olha, deixa eu tirar esse fiozinho daqui. Percebam, eu vou tentar abrir aqui, ó. Percebam que o picô, quando a gente abre, a gente encontra uma alcinha aqui, ó. Nesta alcinha, então vem aqui por trás, ó. E esta alcinha, você passa a agulha ao redor dela, olha ela aqui, ó. Consegue perceber? Você vai fazer um ponto alto. Olha aqui a situação. Olha aqui, ó. Repita por mais 2 vezes. Então, são 3 pontos altos nesta mesma alça. Então, aqui você já vê o segundo e agora você vê o terceiro. Você fará um picô. Então, 1, 2 e 3 correntes. Passará a agulha pela primeira e arrematará com um ponto baixíssimo. Você tem o picô. Laça novamente e você fará mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Este daqui é o leque que será usado ao redor de toda a nossa peça, não importando se você fez com 4, com 6 ou com mais squares, tá bom? Na continuidade, no ponto baixo, você fará um novo ponto baixo. Então, aqui. Então, minha gente, a extremidade, olha, recebeu o seu ponto, tá? Na continuidade, você laça e você virá sobre o ponto baixo do intervalo entre estes 2 grupos de 3 pontos altos e fará um novo leque. Então, eu vou fazer aqui, ó, primeiro ponto alto, no mesmo ponto, tá? Segundo ponto alto, aqui, terceiro ponto alto, faço um picô, aqui, veja só, vamos arrematar e novamente, no mesmo ponto de base, fazemos então mais 3 pontos altos. Então, o segundo e agora o terceiro. No próximo ponto baixo do próximo intervalo, aqui, ó, aqui você vai fazer um novo ponto baixo. Vamos alargar aqui. Olha só o que vai se formando. Extremidade e aqui eu já estou na lateral. Perceberam? Nós temos que fazer o intercalamento, manter o intercalamento entre os leques e os pontos baixos no contorno da peça toda. Só é importante você lembrar que na extremidade você faz 3 pontos. São um ponto baixo, um leque e outro ponto baixo, tá? Então, você não pula ponto na extremidade, sendo que nas laterais a gente pula, tá bem? Minha gente, eu vou tecer o contorno, então, todo da minha peça e aí eu volto para te mostrar o resultado. E aqui está, pessoal, o nosso trabalhinho totalmente tecido. Vejam, todas as extremidades receberam, então, os seus leques com os picôs, olhem lá, né? Todas as laterais tecidas, ficou uma gracinha. Minha gente, mais uma vez eu quero agradecer aí pela audiência de vocês, torcer para que vocês tenham gostado, que vocês teçam e que na semana que vem você esteja conosco para a nossa próxima execução. Até lá! Gostou dessa execução? Ah, tem muito mais para vocês aqui. Fique conosco e teça muito mais com barbante.